Olá, queridos internautas. Sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O nosso estudo de hoje é o de perguntas e respostas. E quem irá nos auxiliar são os facilitadores Luciano Coimbra e Eurípides. Um bom estudo a todos. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria enorme estar aqui para essa noite de estudos, contribuindo aí com essa noite de perguntas e respostas. Agradeço a presença de todos, aproveito para saudar os nossos amigos internautas e agradecer à casa pela oportunidade. Aproveito também para cumprimentar e agradecer o nosso querido irmão Eurípides, que divide a mesa conosco. Muito obrigado, Eurípides. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com você. Obrigado. Muito bem, Luciano. Boa noite aos presentes aqui. Boa noite também aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Como colocado, este momento é um momento de perguntas e respostas, em que aqui responderemos perguntas que já foram encaminhadas através aqui das redes sociais, mas aqui nos reportamos também aos que se encontram aqui presentes no salão, aguardando os acolhimentos da noite. Se quiser fazer alguma pergunta, podem se sentir à vontade, levantem a mão aí que o nosso amigo do cerimonial irá levar papel e caneta para vocês. Bom, uma pergunta que já nos foi colocada aqui, Luciano, em que também a doutrina espírita vem nos esclarecer muito bem acerca das influências que nós temos por parte de espíritos que se encontram já desencarnados, né? Porque existe a influência tanto de encarnado quanto desencarnado. Isso a gente vai falar muito sobre a questão do processo de obsessão, né? Sobre as influências espirituais. Então a pergunta é se nós podemos ser influenciados, podemos ser assim influenciados pelos espíritos, né, Luciano? Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa mesma indagação, questionando se há de fato, se nós podemos ser influenciados pelos espíritos. E aí a resposta é que sim, muito mais do que nós imaginamos, de tal maneira eles nos dirigem. Ou seja, assim os espíritos nos esclarecendo que de tal maneira somos às vezes dirigidos por certas entidades espirituais que através do magnetismo ou através do pensamento vai irradiando em nós assim, nós somos assim dirigidos nossas ações. Então nós podemos compreender com tudo isso que sim, nós podemos ser influenciados e a doutrina espírita assim vem nos instruir que somos guiados pelos espíritos muito mais do que nós podemos supor. Uns nos inspiram a seguir o caminho do bem e das boas realizações. Outros nos influenciam sugestionando-nos para o mal, ou seja, nos colocando pensamentos que não edificam, que não convêm, exemplo assim, nos levando a questões que vamos assim caminhando, às vezes assim com pensamentos muito complicados, nos levando a essa baixa autoestima, essa questão de, às vezes, caminhar até buscar aniquilar com a própria vida, nesse caminho do suicídio. Então, nos influenciam também para este caminho do mal. Pela nossa vontade, assim a doutrina espírita nos coloca, pela nossa vontade e livre arbítrio, podemos resistir ou ceder a essas influências. Então, seria o mesmo para a gente entender que, às vezes, uma pessoa que nos chama, exemplo aqui, para ir para o barzinho tomar uma gelada, vamos colocar assim, e se a gente não está com vontade nesse momento, ou se não é o momento adequado para isso, nós podemos resistir a essa vontade ou a essa influência, esse pedido, vamos colocar assim, de alguém. Então a gente tem a capacidade de não absorver esses pensamentos. Ou seja, colocando para nós aqui que pela nossa vontade e livre arbítrio, nós podemos resistir ou ceder a essas influências, entendendo a dinâmica da relação entre os fluidos espirituais e nosso corpo espiritual.
podemos compreender como se dá essa influenciação. O que é e como se procede uma lavagem do perispírito. Aí vai nos esclarecer nesse sentido, porque essa influência de pensamentos, né, Luciano, ela acontece nesse teor espiritual, né, na vibração de corpo espiritual. E o que é o nosso corpo espiritual? Nosso perispírito. Então nós vamos cedendo ou não a isso, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com a nossa, vamos colocar assim, essa influência vai se exercendo sobre nós. Então, conforme é colocado, a nossa vontade, nós podemos ceder ou não. Então, o conceito desse procedimento é se expresso no livro Consciência, do nosso companheiro Luiz Sérgio, quando ele coloca assim, que conceitos estranhos podem ser encontrados em muitos livros psicografados, por isso torna-se necessário que se proceda ao estudo sério que Kardec assim vem nos trazer, que traduziu os pensamentos dos espíritos superiores. Então, Kardec vem nos esclarecer acerca disso, a fim de que não se absorvam ensinamentos falsos e fantasiosos. O perispírito é o corpo astral do espírito e varia segundo a moralidade desse, ou seja, de acordo com o grau de evolução de todos nós, de acordo com a moralidade que nós trazemos, né? O espírito já de grande escola, já em processo mais adiantado, mais evoluído, ele não vai ficar assim, se assemelhando às coisas mesquinhas, né, Luciano? Então, por isso, nós precisamos trabalhar em nós essa moralidade, para assim nós irmos aperfeiçoando-nos enquanto espíritos em processo evolutivo, para melhorarmos nesse processo de crescimento e conforme lá no livro Missionários da Luz, André Luiz, através do mentor espiritual que traz nessa obra o Espírito Alexandre, vai nos dizer a respeito disso, nesse processo desta influenciação. Então ele coloca muito bem claro para todos nós que para que nós possamos caminhar em direção aos bons, ou seja, Jesus nos convida a esse caminho, vinde a mim, né, segue-me, né, buscar esse processo. Para a gente buscar Jesus, a gente tem que ter esse processo de vontade, de buscar de fundo, rever conceitos que não condizem com essa caminhada de luz, rever pensamentos, atitudes, outras que ainda vamos enchendo a nossa bagagem, o nosso fardo e dificultando assim a nossa caminhada. Então, conforme aqui estamos falando sobre a questão energética de todos nós, ou seja, as questões de fluidos espirituais, nós precisamos trabalhar essa busca, porque a única forma de limpar o perispírito definitivamente é moralizando o espírito, ou seja, buscando acender a luz, conforme Jesus coloca, brilha a vossa luz diante dos homens. Como nós vamos deixar a luz brilhar se ainda buscamos fazer coisas que não condizem, conforme Paulo de Tarso vai nos colocar? Tudo é lícito, tudo nós podemos fazer, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, nem tudo é salutar para o nosso ser. Às vezes aquilo que a gente pensa que é bom em questão material para o nosso corpo, mas espiritualmente falando não é, né? A gente sabe, e é fato, a bebida alcoólica, o fumo, qualquer drogadição, vai trazer maledicência, ou seja, vai corroer o nosso corpo carnal. Pode não ser agora, mas quando a gente retornar aqui numa outra existência, numa outra etapa evolutiva, nós vamos ter deficiências naquilo que nós construímos, porque é a cada um segundo as suas obras, né, Luciano? Ou seja, é a cada um segundo o que plantou. O que eu estou plantando no meu próprio corpo físico, eu colherei depois. Pode ser nesta, como pode ser na outra, conforme Kardec assim nos traz as causas e as aflições atuais e anteriores, de acordo com aquilo que nós construímos para nós. Então, a única forma de nós limparmos o nosso perispírito definitivamente é buscando essa moralização, tornando o nosso envoltório mais leve, conforme Jesus coloca para nós. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O jugo no sentido de diretriz. Que diretriz estamos dando para a nossa caminhada? E que suavidade é essa que Jesus coloca, que todos nós temos a capacidade e a condição de melhorar na nossa caminhada, mas às vezes o que nos falta, conforme é colocado aqui,
vontade. E Emmanuel vai nos dizer no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, sobre essa questão da vontade, que a vontade, de fato, às vezes é o que dificulta a nossa caminhada. Jesus coloca que a fé pode mover montanhas. Que montanhas são essas? Mas se eu não tenho vontade de mover essas montanhas, eu vou ficar na minha, do jeito que estou, e não melhoro, não trabalho no íntimo a construção de uma nova etapa evolutiva, dessa busca que Jesus coloca para todos nós de tirar as arestas que ainda nos acompanham e têm nos acompanhado há várias existências. E Jesus, assim, com a conversa com Pedro, coloca que nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 77 vezes 7 vezes. Milênios de vezes, assim vai ser, até nós despertarmos para essa essência espiritual que nós somos e buscar melhorar na nossa caminhada. Isso mesmo, Eurípides. Dando sequência, então, às nossas perguntas, respondo também uma pergunta que foi enviada pelas nossas redes sociais, que nos diz assim: qual será o mérito da evolução de quem não faz o mal, mas também não faz o bem? Pois bem, o que deu a entender nessa pergunta foi assim, é que a pessoa é inerte, né? Ela não faz mal para ninguém, mas ela também não procura fazer nada de bom. E dessa forma, não acontece nada no sentido de castigo, ela não vai ser punida por aquilo, só que ela vai perder uma oportunidade de ouro de crescer. Porque o que é a nossa passagem pela Terra, senão uma escola, um lugar de aprendizado, para que a gente possa, com as nossas experiências, ter os conhecimentos para ir nos abdicando, para ir nos desprendendo daqueles sentimentos que são mesquinhos, daqueles sentimentos que só nos levam a pensar em coisas materiais e esquecer o lado espiritual. Se a gente fizer um paralelo dessa situação, como eu disse, né, que estamos aqui para aprender, como um aluno mesmo que vai para a escola, é como se ele chegasse na sala de aula, sentasse só porque ele precisa ir, mas ele não participa da aula, ele não faz as tarefas, ele não faz o dever de casa, ele não estuda, ele não faz as provas, ele simplesmente vai. Aqui na Terra, nós temos, na escola, o que a gente chama de reprovação. Você não conseguiu a pontuação para você ser promovido para a série seguinte, você é reprovado e tem que repetir a série. No mundo espiritual é basicamente a mesma coisa. Só que não é, a gente no mundo espiritual não tem séries, né? Mas você vai ter que repetir o que você deixou de fazer aqui. Esse deixar de fazer, na maioria das vezes, é as tarefas que nós mesmos nos propomos quando criamos o nosso plano espiritual. No limiar da nossa encarnação, da nossa reencarnação, nós pedimos à espiritualidade que nos conceda oportunidades para que possamos, através das experiências, melhorarmos, principalmente nos pontos que somos mais fracos. Quando estamos encarnados, nós somos alvo de muitas tentações, vamos dizer assim. São coisas atrativas que tentam nos tirar do nosso curso. Pode ser que, por esse motivo ou outro, nós deixemos de trilhar aquele caminho que nós mesmos traçamos. Aí, chega ao ponto da inércia, que a pessoa não faz nem o bem nem o mal, deixando aquela oportunidade de evoluir passar em branco.
Em algumas situações, a gente vê que a inércia é tamanha que a pessoa fica deslocada no tempo. Ela não sabe por que ela está ali, o que ela está fazendo, o que ela veio fazer. Em alguns casos, ela acha que ela deveria viver em outra época, porque ela perdeu completamente o foco. Ela não sabe o que ela tem que fazer, qual caminho ela tem que trilhar. E, às vezes, a pergunta que a gente faz é: e como eu me retomo ao caminho? Através da oração. Assim como nós conversamos uns com os outros, nós podemos e devemos conversar com o Pai que está no céu. E é muito simples. Basta que a gente faça com Ele um diálogo sincero, aberto e que saia do coração. Ele sabe de tudo que a gente precisa, Ele sabe de tudo que a gente deseja, e Ele nos concede à medida que merecemos e à medida que estamos prontos para receber. Existem até algumas frases que a gente vê aí nas redes sociais que falam assim: às vezes, Deus nos atende para nos preparar, e às vezes Ele nos atende quando estamos prontos. Então, Ele vai esperar. A hora que eu estiver pronto, Ele vai me atender. Para ilustrar esse momento, conto uma historinha breve. Numa determinada tribo distante, já não chovia há muito tempo. E um dia, o pajé falou: olha, nós vamos fazer um sacrifício e vamos pedir chuva. Ao meio-dia, todo mundo concentrado aqui, que nós vamos até o alto do monte fazer o sacrifício, para que o nosso Deus nos mande chuva. E assim foi feito. Meio-dia, toda a população indígena estava lá no centro, né, concentrado para ir, e um índiozinho, ele veio protegido. E o pajé falou: olha, você está fazendo uma afronta com Deus, porque nós estamos precisando de chuva, nós vamos fazer um sacrifício para merecer ter a chuva. Nem choveu ainda e você vem assim? E ele respondeu da seguinte forma: se você não está pronto para receber, não peça. Simples assim. Então, quando nós estamos perdidos, quando a gente está sem foco, quando a gente está sem direção, olha para cima. Meu Pai, eu me encontro nessa e nessa situação. Tu tens consciência dos meus desejos, dos meus defeitos e das minhas vontades. Me dê luz, me dê sabedoria, guie meus passos em direção ao rumo da evolução. E assim será feito. Caso aconteça da situação engrossar, a gente fala assim: engraçado, eu pedi uma direção e ele mandou, foi um problema. Talvez aquele problema é que está te impedindo. Vença aquele problema e retome ao seu caminho. E como o Eurípides bem disse, nós só vamos nos aproximar dos bons se nós fizermos a nossa parte. Não adianta a gente tentar pedir para que nos guie, pedir para que nos oriente, mas não fazendo por onde? Nas nossas condutas, nos nossos pensamentos e principalmente no que a gente deseja para as outras pessoas. Porque no Espiritismo existe um fator que às vezes a gente deixa passar batido, que é exatamente o fator da intenção.
A intenção, ela leva ao agravante ou ao atenuante. Como é que isso funciona? O que vale não é o que foi feito, é a intenção que a pessoa queria fazer. Exemplo. Se você queria ajudar uma pessoa, que seja uma velhinha atravessar a rua, e a hora que você chegou perto dela e falou, posso te ajudar a atravessar a rua, ela assustou e caiu, ela pode até machucar. Não foi a sua intenção. A sua intenção era ajudá-la a atravessar a rua. Acabou que você fez uma coisa que foi desagradável. Mas o seu desejo, o que estava lá dentro de você, que te fez mover e fazer aquela ação, era um desejo bom. Isso conta. Da mesma forma que se você quiser fazer uma maldade e empurrar uma pessoa, e ao empurrar essa pessoa, você acaba tirando ela, por exemplo, vamos colocar aqui uma situação hipotética, de uma bala perdida, não é mérito, porque a sua intenção não era salvar a pessoa, a sua intenção era empurrar aquela pessoa. Então, existe um fator chamado intenção, que ele é muito forte, e às vezes a gente deixa passar despercebido. Quando a gente pede, quando a gente ora, né, quando a gente reza, que seja de coração e que seja aquela oração convicta, porque aí a sua intenção é realmente receber o que você está pedindo. E dessa forma a gente pode retomar aos trilhos. E a vida, com certeza, ganha um novo sentido, ganha um novo sabor, e algumas pessoas falam até, Eurípides, que a vida ganha cor, né? Porque quando a gente está meio sem foco, parece que fica tudo cinza. Voltando aos trilhos, a vida fica, com certeza, mais fácil, né, da gente caminhar, porque dificuldade a gente tem todo dia, e a gente está aqui exatamente para conseguir forças, para vencer essas dificuldades que nos aparecem aí no dia a dia. Não é isso, Eurípides? Com certeza, Luciano. Outra pergunta que nos foi enviada aqui se trata na seguinte questão. Que lição nos ensina Jesus nessa passagem? Não se vai a Deus senão pelo nosso próximo. Servir ao próximo é servir a Deus, tornando-se grande aos seus olhos. Bom, para que nós possamos compreender um pouco mais a respeito desta pergunta, nós vamos voltar ao maior mandamento, ou aos dois maiores mandamentos da lei que Jesus nos traz, né, Luciano? Quando ele coloca, amarás ao teu Senhor Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele nos dá a condição de fazer ao outro da mesma forma que nós queremos que o outro faça por nós. Então, nesta questão, não se vai a Deus senão pelo próximo, nós vamos lembrar aqui dos próprios ensinamentos de Jesus, né, Luciano? Quando ele coloca assim, que se nós dermos de beber a quem tem sede, se nós dermos de comer a quem tem fome, se nós vestirmos aquele que anda sem roupa, ou seja, vestir os nus, se nós, assim, acolhermos aquele que se encontra enfermo, se nós visitarmos um doente, se nós visitarmos uma pessoa que se encontra na prisão. Nesta passagem, Jesus vem colocar dessa forma: fazendo isso, está fazendo a mim, ou seja, fazendo ao Pai. Então, olha só, não se vai a Deus senão pelo próximo. Nós vamos entender que se nós estamos, conforme você colocou agora, Luciano, as questões de mudanças de comportamento, mudanças de pensamento, mudanças de atitudes, conforme falamos anteriormente nesta passagem do livro Missionários da Luz, que o Espírito Alexandre narra essa passagem com André Luiz,
falando dessa questão. Às vezes nós queremos que Jesus venha até nós, mas nós não fazemos o esforço de ir até Jesus. Nós queremos que os anjos venham trazer luz para nós, mas nós não queremos fazer o esforço de seguir a luz que os anjos estão derramando sobre nós. E Emmanuel vai falar sobre isso quando ele nos coloca essa questão que nós ainda estamos mais voltados às trevas interiores do que buscar a luz, conforme Jesus coloca, que todos nós somos, que temos essa capacidade de brilhar. Mas como que isso vai brilhar? Como que brilha um diamante? Ele é lapidado, ele se vem, né, de um diamante bruto até se tornar aquela pedra mais preciosa, brilhando daquela forma. Então nós temos essa essência divina em nós, porque fomos criados semelhante ao Pai, ou seja, com toda essa propensão a essa exuberância de beleza, de brilho que Jesus coloca, através de que forma vamos trazer para dentro de nós esse brilho, essa luz, com as ações no bem, com posturas adequadas, com comportamentos que condizem, né, buscando fazer de fato ao outro o que se quer para si mesmo. E aí, nesse processo de não se vai a Deus, porque não adianta a gente querer ir a Deus se nós estamos atropelando a essência que vai nos levar a Deus, que é o próximo, que é através das relações que nós temos que ter de comportamentos equilibrados, de comportamentos adequados, de buscar uma postura correta diante da vida. Então, todos nós precisamos buscar um autoquestionamento, conforme Santo Agostinho vai nos trazer na pergunta 919, aqui do Livro dos Espíritos. Fazer uma análise profunda. Será que hoje, desde o momento que nós levantamos da cama até o momento que nós formos ir deitar, pelas nossas andanças aí no dia a dia, né, passando pela rua e tal, será que em algum momento nós assim não tratamos o outro com, vamos dizer assim, com o respeito que deveríamos tratar? Ou da forma que deveria tratar? Será que só porque o outro, às vezes, fechou a gente no trânsito, a gente se acha no direito de ser o dono da rua e enfiou na minha frente e xingar e aí? Nós temos esse direito? Nós estamos 100% com razão? Ou seja, nós somos o dono da verdade? Não. Então, a gente precisa fazer essa autorreflexão, essa autoanálise em nós mesmos, para assim buscarmos um comportamento equilibrado, né, Luciano? Até daqui a pouco nós temos a palestra aqui sobre o livro Palavras de Vida Eterna, falando sobre uma questão de equilíbrio. E vamos focar nesse entendimento que Jesus nos traz para que tenhamos uma vida mais equilibrada, com posturas mais equilibradas. Então, servir ao próximo é sim servir a Deus, porque servir ao próximo é o degrau da escada que nos conduz a essa perfeição, a este caminho evolutivo, a seguir adiante. Porque se nós estamos tratando mal o nosso próximo, amanhã teremos que rever. Porque Jesus fala, antes de vir aqui ao altar, antes de vir aqui ao centro espírita, me pedir para tomar um passe porque você está se sentindo angustiado, ou antes de vir aqui porque você está se achando acabrunhado, está cheio de problemas, antes, reveja se não tem nada que te possa resolver você mesmo com as suas forças, com as suas vontades, algo que você falou com o outro, ou algo que o outro falou e pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, você guardou aquilo e o seu fardo está ali remoendo pesado. Trabalhar o nosso íntimo, rever conceitos, porque Jesus coloca dar a outra face. Isso é, de fato, nós já colocarmos a sabedoria em jogo. Isso já é colocarmos o entendimento que, às vezes, o outro também tem falhas, como nós também temos. Às vezes, o outro tem problemas, como nós também temos. E nós é que precisamos dar o primeiro passo. Se queremos que o mundo melhore, nós é que temos que fazer a parte nossa para ser melhor no mundo.
Porque para um mundo melhorar, melhoram-se as pessoas. Fala-se muito nesse processo regenerativo que a Terra está passando, saindo da situação que nós nos encontramos atualmente, de um mundo, conforme a doutrina nos coloca, de provações e de expiações, ou de expiações e provações, que está havendo aí uma transformação. Vai ficar somente aqueles que regenerarem, ou seja, que buscarem essa transformação íntima, de começar a lapidar seus sentimentos, a não continuar fazendo o mal ao semelhante. Conforme Paulo coloca, tudo é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo convém, nem tudo é bom, ou seja, nem tudo é correto, nem tudo é certo. Então nós precisamos buscar esse entendimento. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio, eu falo o que eu quiser. Eu não guardo ressentimentos, eu não guardo mágoas. E daí? Vai resolver alguma coisa? Porque às vezes o outro falou alguma coisa, mas ele já foi embora, já está a quilômetros de distância. Mas quem é que está remoendo aquela questão é você. Quem guardou aquele sentimento foi você. Então, trabalhar isso, melhorar isso, para que a gente caminhe adiante, buscando, conforme Jesus colocou, tirar essas arestas, esse joio que nos corrói ainda, que intoxica a todos nós e que traz problemas para a nossa caminhada. Não é mesmo, Luciano? Isso mesmo, Eurípides. Perfeito. Dando sequência, então, às nossas perguntas, a próxima pergunta que nos chega é assim: como é para o Espiritismo a comemoração do Dia dos Finados? Pois bem, essa pergunta, esse tipo de pergunta, ao mesmo tempo que eu acho interessante, eu fico sentido, porque é uma pergunta que dá para a gente falar sobre horas, né? Horas e horas. E o estudo de hoje, como é um estudo de perguntas e respostas, a gente tem que tentar responder da forma mais resumida possível. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Olha, a comemoração do Dia dos Finados é, para a maioria das pessoas, uma forma de mostrar, né, para os entes queridos que já partiram, que eles continuam vivos na sua lembrança, no seu coração, né? E aquele gesto de visitar o túmulo onde a pessoa foi sepultada é uma forma de falar para a pessoa que já está no plano espiritual assim: olha, eu não me esqueci de você. Existem diversas formas de fazer essa mesma comemoração pelas culturas espalhadas pela Terra. Por exemplo, nós aqui no Brasil temos o hábito de levar flores. Os japoneses têm o hábito de levar arroz. O pessoal do México, né, lá eles fazem festa. Então, cada cultura ela tem a sua forma de expressar de uma maneira ou outra, o que acaba sendo uma, vamos falar, uma homenagem, né? Falar para o ente querido, para o parente, né, que já se foi para o mundo espiritual, que ele foi uma pessoa importante, ou ela, né, e que continua presente na lembrança e nos corações de quem aqui ficou. Para o Espiritismo, esse gesto, né, não representa nada contraditório. O que para o Espiritismo não faz muito sentido é a pessoa imaginar que indo ao túmulo da pessoa surte mais efeito do que prestar a mesma homenagem em qualquer lugar que a pessoa esteja. Porque para o Espiritismo, lá no túmulo ficou a roupa usada da pessoa, que é o corpo, né? E o espírito que foi para o plano espiritual, de qualquer lugar a gente consegue fazer a mesma homenagem, a gente consegue prestar a mesma manifestação de carinho, né?
de saudades, inclusive. E por falar em saudades, uma das coisas que o Espiritismo nos traz também relacionado a esse tema é que, por mais difícil que seja, né, a perda de uma pessoa, não é bem-vindo para aquela pessoa ficar se lamentando. Porque todas as vezes que a gente fala aqui na Terra, por exemplo, você não deveria ter partido, você está me fazendo muita falta, o que vai ser da minha vida sem você? Isso acaba fazendo com que a pessoa sofra do outro lado, porque a vontade dela estar aqui e sanar aquela dor daquela pessoa é muito grande, fazendo com que ela também sinta dor do lado de lá. E, às vezes, Eurípides, a gente fala aqui assim, que nós falamos coisas que, para as pessoas que perderam entes queridos, pode ser difícil. Mas lá na frente, quando a pessoa já superou o pico daquela dor da perda, né, que ela tiver com a cabeça mais na normalidade, pensando também na outra pessoa, ela vai entender. Porque quando a gente clama essa ausência da pessoa, é como se a gente estivesse fazendo um pedido para ela, olha, arruma uma forma e volta, porque eu estou sofrendo muito. E para a pessoa que está no plano espiritual, não é legal. Na maioria dos casos, a pessoa que está no plano espiritual, ela tem que seguir o caminho. Que seja para um plano superior, que seja se preparar para nova reencarnação. E assim, esse ente querido que está no plano espiritual recebe todas as vibrações que nós emanamos, seja através de pensamento, seja através de oração, seja através das lágrimas. É claro que eu não vou deixar de chorar a perda de um ente querido, principalmente ali nos dias. Só que nos dias, a própria pessoa que desencarnou, ela também se encontra num estado que a gente chama estado de perturbação. Então, ela não sabe muito bem o que aconteceu, ela ainda está meio que perdida. E a gente costuma falar assim, ela ainda não sabe que morreu, porque a verdade é essa mesmo, ela está vendo ali as outras pessoas não conseguem enxergá-la, né? Não respondem aos seus chamados, e ela fica, gente, por que está todo mundo me ignorando? Mas ela ainda não tem aquela consciência que ela desencarnou. É claro que isso é muito variável, isso pode ser de alguns minutos para alguns e de horas ou dias para outros. Mas o que importa é que a gente saiba o seguinte: quando a gente for lembrar de um ente querido que já desencarnou, que lembremos das coisas boas. Não tem nenhum problema sentir saudade, não tem nenhum problema lembrar da pessoa, né? E assim, claro que a gente sente falta, é claro que a gente vai, lá no fundo da gente, a gente vai sentir assim, nossa, eu queria tanto que você estivesse aqui com a gente, né? Numa comemoração de um aniversário, um casamento, uma formatura, um nascimento. Mas, como todo mundo tem o seu caminho a trilhar, essa pessoa está trilhando o seu caminho e, nesse momento, ela está em outro patamar. Né? E que receba orações, pedindo para que ela tenha luz, serenidade e que siga o seu caminho em paz. Esse é o ponto de vista, né, do Espiritismo relacionado à comemoração do Dia dos Finados, que, por sinal, não necessariamente se restringe, no caso do Brasil, ao dia 2 de novembro, que ele pode ser feito qualquer dia do ano sem nenhum tipo de impedimento. E lembrar das pessoas queridas, né, Eurípides? Faz parte do nosso dia a dia e faz parte, inclusive, da nossa evolução. Se você quiser complementar, Eurípides, por favor.
Não, tranquilo, muito bem colocado. Nós temos aí só mais 5 minutos, já nos foi colocado o tempo ali. Dá tempo aqui de responder mais uma pergunta. E a pergunta é: como podemos neutralizar, ou se podemos neutralizar, a influência dos maus espíritos? Dentro do que nós já respondemos no início sobre se podemos ou não ser influenciados, a resposta mais óbvia para isso aqui, né, Luciano, é fazendo o bem. Ou, conforme Jesus assim nos coloca, mantendo-se em estado de vigília, o que é? Ou seja, mantendo-se com pensamentos positivos, com vibrações adequadas, ou seja, buscando um caminho positivo, para assim conseguir fugir dessas influências, desses maus pensamentos. Então, como podemos neutralizar essas influências? Praticando o bem, né? Repeliremos a influência dos espíritos inferiores e aniquilaremos o império que desejem ter sobre nós. É preciso, para isso, não atender às sugestões dos espíritos que nos suscitam maus pensamentos, que sopram discórdia e nos insuflam as más paixões. Devemos desconfiar, especialmente, dos que nos exaltam o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. Nós falamos ainda há pouco sobre a questão, principalmente do orgulho ferrenho que ainda nós trazemos, né? Sobre as questões nossas, de às vezes não aceitarmos que o outro queira sobressair sobre nós ou queira dar moral sobre nós, né, Luciano? E aí entra a questão do orgulho mesmo, né? A gente não ter humildade de aceitar ou de mudar a direção das coisas, né? Tudo bem, fica aí com seus pensamentos, deixa para lá, Deus te abençoe, mais ou menos nesse sentido, né? Então Jesus assim nos ensina a esse processo de vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Lá na oração ele vai falar: não nos deixeis cairmos em tentação. Nesse sentido, ele pede a todos nós, nessa busca de elevar assim os nossos padrões comportamentais, os nossos sentimentos, para se manter nisso e vigiar e para não cair, ou seja, não voltar a entrar nessas sintonias, não dar brecha novamente a essas questões que não edificam, que não trazem coisas boas para todos nós. Então, como podemos superar as dificuldades para a realização das mudanças necessárias, tornando a nossa vida repleta de sentido a partir desse processo de vigilância interior, né, Luciano? Como nós podemos trabalhar isso em nós para assim nós começarmos a ter melhores comportamentos, melhores sentimentos, melhores pensamentos? Vamos reportar novamente a Santo Agostinho, quando ele nos coloca aqui essa autorreflexão, um autoconhecer-se. Né? Quando a gente começa a se conhecer, começar a analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, aquilo que nos chega, fazer algumas perguntas íntimas assim nesse sentido. Tá, e se eu fizer isso, vai ajudar em quê? Se eu fizer isso, pode prejudicar a quem? Aí a gente começa a refletir aquilo que Jesus nos pede: fazei ao outro o que se quer para si mesmo. Porque às vezes vem um pensamento de uma situação que você precisa refletir: mas se eu fizer isso, eu posso machucar alguém, eu posso magoar alguém, eu posso ferir alguém. E aí vai vir um pensamento: nada, vai lá e faz. Se você der atenção a isso, você se comprometeu. Ou seja, cada um segundo as suas ações, segundo as suas obras, segundo aquilo que plantou. Então, buscar conforme Jesus nos orienta. Esse processo de vigilância já é esse processo de autoconhecer-se, começar a analisar os seus pensamentos, seus sentimentos e perguntar para si mesmo: o que quero para a minha vida? Viver nesse auto-engano, fazendo coisas que não edificam, ou buscar uma transformação íntima, mudar o meu comportamento, minhas atitudes, renovando assim o meu ser nessa caminhada de crescimento espiritual que estamos todos destinados, quer queiramos ou não. Nós ainda chegaremos a ser como Jesus é hoje, um ser crístico.
Nós chegaremos, quer queiramos ou não. Se quiser ficar parado, você vai ficar parado. Mas em algum momento você terá que voltar aqui, começar de onde parou a sua caminhada. É o mesmo lá na escola. Você saiu da escola na 5ª série. Você não vai chegar à faculdade, meu amigo. Você vai ter que voltar da 5ª série em diante, né, Luciano? Você vai ter que retornar do ponto de parada. É por isso que Jesus coloca, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, independentemente, de acordo com até o momento de nós nos despertarmos para essa essência espiritual que nós estamos destinados. Leon Denis vai nos dizer no livro Porquê da Vida que o processo nosso é esse crescimento, essa busca junto à essência que todos nós somos. Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? O que estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo da vida? O maior Jesus traçou para todos nós: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós ainda respondemos uma pergunta anterior sobre como chegar a Deus. Amar ao próximo nesse processo de construção, começar a vigiar seus sentimentos, seus pensamentos, um autoquestionamento, para assim nós começarmos a nos autoconhecer e de fato sabermos quem nós somos, o que aqui estamos fazendo, para onde nós voltaremos, né, Luciano? Viemos do mundo espiritual com um planejamento de vida. E qual foi esse planejamento? Se a gente buscar no próprio Evangelho os ensinamentos que Jesus nos traz, vamos lembrar de Paulo de Tarso a caminho na estrada de Damasco, ainda como Saulo, Jesus pergunta: por que me persegues? Quem sois vós? E aí ele pergunta para Jesus: que queres que eu faça? O que Jesus espera de todos nós? O que nós precisamos fazer para caminhar nessa direção a Jesus? Nessa direção, conforme o Evangelho nos traz, buscando ser melhores a cada dia, buscando trabalhar a essência espiritual nossa, conforme Santo Agostinho nos coloca, esse autoconhecer-se. Fácil não é, né, Luciano? Mas é o caminho. Quando você se matriculou na escola, ninguém disse que ia ser fácil para você chegar até a faculdade. Teria situações que você teria dificuldades até repetir aquela série. Normal, acontece com muitas pessoas, mas que nós não focamos nisso como uma queda, mas como uma questão de lutar, de vencer e caminhar. O objetivo para todos nós é sermos luz. Para sermos luz, nós precisamos desvencilhar das trevas interiores que ainda trazemos acumuladas ao longo dessas experiências que aqui estamos tendo nesta vida no corpo físico. É através do corpo físico, conforme André Luiz coloca, esse mata-borrão. É aqui que nós vamos resolver os nossos problemas. É no corpo físico a oportunidade que todos estamos tendo de caminhar, de trabalhar o nosso ser. Perfeito, Eurípides. Para a gente finalizar, nós temos aqui mais uma perguntinha, essa é muito breve. Quando desencarnar, eu vou conhecer o meu bom gênio? Esse bom gênio aqui já fazia um bom tempo que eu não ouvia, Eurípides. Porque o bom gênio também é conhecido como anjo guardião, anjo da guarda, né? Bom espírito, mentor, guia. É aquele espírito que nos acompanha, né? E tem como principal missão passar para a gente as intuições quando a gente dá aquela desviadinha da rota, né? E quando a pessoa pergunta, quando eu desencarnar, vou conhecer o meu bom gênio? Não é necessário desencarnar para conhecer. E, na verdade, a gente já conhece faz tempo. Por quê? Porque a gente encontra com ele todas as noites. É a melhor hora, né? O melhor momento para que ele possa ter mais abertura para nos passar as orientações, né? Durante o sono, nós temos o desdobramento, que é o espírito nosso, deixa o corpo físico descansando e se eleva ao plano espiritual, e lá ele encontra não só com o mentor, mas na maioria das vezes com o bom gênio, e ali existe
uma resenha, né? Uma troca de informações, é passado instruções e existe uma conversa ali. Só que nós não temos essa consciência quando a gente acorda. A gente não lembra de como foi a conversa. Em alguns casos, a gente lembra dos insights, né? Nossa, e se eu fizer isso? Ah, eu vou fazer aquilo. Ou então bate na gente aquele arrependimento do nada, né? E isso é porque lá em cima, na resenha, né, da noite, o bom gênio falou, olha, você está desviando, pensa no que você está fazendo, e isso, aquilo, aí você vai refletindo. Quando a gente já acorda arrependido. E isso é porque a conversa foi boa, né? Isso surtiu efeito. Então, não é necessário desencarnar para que a gente conheça o bom gênio. A gente já conhece, inclusive, somos grandes amigos, né? Bem chegados mesmo, porque eu ouso dizer, Eurípides, que a gente ouve mais sermão do bom gênio do que de qualquer outra pessoa aqui, porque ele está todo dia ali, né? Está pelo menos tentando. Se a gente vai ouvir, aí são outras. Mas é isso. Nosso tempo se esgotou, infelizmente. Agradeço a casa pela oportunidade, agradeço a presença de todos e agradeço também a participação dos nossos queridos internautas, que sempre nos prestigiam aí, mandando perguntas e assistindo e compartilhando nossos vídeos. A todos uma ótima noite, que voltemos para os nossos lares sempre na companhia do Pai Eterno. Aproveito também para agradecer o querido irmão Eurípides, né, que dividiu a mesa conosco. Mais uma vez aprendi muito, Eurípides. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.